Registro de acidentes com escorpiões aumenta em 23% no país. Mortes por dengue na Bolívia e Mato Grosso do Sul deixam fronteira em alerta. Conheça os medicamentos fitoterápicos. Consumo de etanol cresce no país. Robôs facilitam escolha para aplicações financeiras. Inscrições abertas para cursos do SESC em Paracatu. Fevereiro Roxo. Saiba mais sobre o Alzheimer. Plano Municipal de Arborização Urbana acontecerá em São Paulo. É agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite! A gente abre essa edição com um alerta. O clima úmido e quente no verão, de dezembro a março, é ideal para o aparecimento dos escorpiões. Em 10 anos, o registro de acidentes com esses animais aumentou em 23% no país. O Felipe estava caminhando na rua perto da casa dele quando sentiu uma forte dor no pé. Eu senti um formigamento e uma queimação muito grande no local da picada e de repente essa queimação foi espalhando pela perna toda, como se estivesse sendo espalhada pela corrente sanguínea, assim, o veneno. E aí depois que começou a espalhar, e fiquei com essa dor sentindo na perna inteira. Em 2009 foram registrados mais de 127 mil acidentes com escorpiões no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2018 passaram de 156 mil, um aumento de 23%. Quanto às mortes, o último dado disponível é de 2016. Foram 115 casos fatais. Segundo especialistas, esse aumento na quantidade de casos está relacionado com a falta de predadores naturais no meio urbano e ainda com a maior incidência de locais propícios para a reprodução dos escorpiões. O esgoto e espaços com acúmulo de lixo e entulho são os preferidos desses bichos, que se alimentam principalmente de baratas. Evitar entulho, evitar restos de material de construção de modo geral e eliminar acessos, como para não passar por debaixo da porta, instalar um rodo de vedação, telas nas janelas, telas nos ralos. Tudo isso aí torna mais difícil a entrada do escorpião. Em caso de picada de escorpião, a recomendação é procurar imediatamente o hospital de referência mais próximo. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação da espécie. Foi o que fez o Felipe, que tomou o soro e ficou bem. Restou apenas uma cicatriz. Agora, ele anda mais prevenido. Depois disso, a gente começou a tampar todos os ralos de casa e batendo aqueles venenos também contra a barata, né? Não desejo para ninguém. Porque até mesmo não é uma questão de higiene. Muitas vezes o prédio do lado detetiza e aí as baratas sobem no teu prédio, entendeu? Então a detetização tem que ser constante, porque se você não fizer uma detetização constante, acaba que você fica sendo importunado tanto pelas baratas quanto pelos escorpiões. As mortes por dengue na Bolívia e no Mato Grosso do Sul deixam a fronteira em alerta. Mais do que o coronavírus, o que preocupa hoje as autoridades em saúde na América Latina é a dengue. No ano passado, os países do continente tiveram 3 milhões de casos, 13% a mais do que na epidemia de 2015. Na Bolívia, por exemplo, o número de casos não para de crescer. Em 2017, foram registrados 913. No ano passado, 6.394. Este ano, já são 1.943 casos confirmados. 4 estados brasileiros fazem fronteira com a Bolívia, entre eles Mato Grosso do Sul. A cidade de Corumbá, na divisa com o país vizinho, tem 98 casos. Através da vigilância de fronteira, vimos um aumento expressivo do número de bolivianos que procuram nossas unidades de atendimento. Então, nós precisamos realmente articular uma situação de vigilância de fronteira para que a gente consiga atender a demanda do Brasil e também a demanda do país boliviano. Uma coisa importante, em primeiro lugar, é que, vamos dizer assim, o vírus que está lá é o vírus que está aqui. Não existe nenhuma variante do vírus que pode ser mais grave e que possa matar um número maior de pessoas. Mas a situação preocupa não só na fronteira. O Ministério da Saúde colocou em alerta as regiões Nordeste e Sudeste, fortemente atingidas pelas chuvas. São 11 estados. Em um ano, o número de casos aumentou quase 500%. A dengue é uma doença de difícil controle, porque não tem uma vacina. O inseto, o Aedes aegypti, ele vive em ambiente de cidades, né?
urbanos. A incidência da dengue é maior no verão, período das chuvas que tem caído com maior volume e intensidade por conta das mudanças climáticas. E a situação no futuro pode se agravar por conta do aquecimento global. Doenças como dengue e doenças que estão aparecendo agora, como o coronavírus, eles estão associados muito, primeiro com a destruição dos habitats, dos vetores desses vírus ou dessas bactérias, e segundo, elas estão aumentando de incidência pelo aumento global da temperatura. Os medicamentos fitoterápicos e as plantas medicinais se tornam aliados no tratamento com remédios convencionais. Médicos de postos de saúde no país já prescrevem esses medicamentos e chás à base de ervas para melhorar sintomas de gastrite e até de ansiedade. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma UBS tem até horta para atender a demanda dos pacientes. As garrafas PET amarradas embaixo da cerca são para impedir que os gatos entrem na horta do posto de saúde. Ideia do Brito, um dos voluntários que ajudam a cuidar da farmácia Viva da UBS, que fica em Campinas, no interior de São Paulo. Ele cuida e usa. Eu tenho aqui o capim santo. Que você usa para quê? É um chá maravilhoso, onde quem tiver com seu estresse, quiser se acalmar, é um recurso totalmente natural. Érica também colhe plantas terapêuticas no posto de saúde. Graças a isso, diz que não tem ido às farmácias tradicionais. Quando os sintomas são mais leves, a gente faz o uso das plantas medicinais inicialmente. Se a coisa complica, daí a gente parte para os alopáticos. E o contato das crianças mesmo, que elas passaram a participar também da horta, de começar a entender o uso das plantas, como funciona, o nome delas, saber identificar, eu acho bastante importante. Em Campinas, 18 UBS já têm hortas como essa. Um projeto premiado que deve ser estendido para outros 21 postos este ano. O programa Farmácia Viva se baseia na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde, que desde 2006 estimula o uso de chás e infusões, conhecidos desde a época das nossas avós. A gente possui, com as plantas medicinais, menor toxicidade, tem menores chances de reações adversas. A gente pensa mesmo em uma promoção da saúde, uma prevenção, até uma recuperação da saúde. Então, para o SUS, é muito interessante essa utilização. Hoje, qualquer unidade básica de saúde do país também pode ter a sua própria farmácia Viva. Mesmo quem não tem um terreno, pode usar vasos, por exemplo. O importante é que o cultivo seja orgânico e não use agrotóxicos. Também é essencial que as mudas saiam de lugares como esse aqui, onde elas são certificadas botanicamente. Nós estamos no horto, também em Campinas, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Daqui no último ano, saíram mais de 3.000 mudas de 50 espécies terapêuticas diferentes. Tem até penicilina, mas as mais procuradas ainda são aquelas que passam de geração para geração. Boldo, manjericão, babosa, erva doce, cidreira. Muitas vezes tem alguma situação que, por exemplo, uma mãe ela não tem como adquirir um xarope para dar para o seu filho. Então aqui a gente consegue dar alguma muda de planta, algumas folhinhas e orienta como fazer o seu próprio xarope. E aí ela não vai ter custo nenhum para fazer o tratamento do seu filho. A seguir, consumo de etanol cresce no país. Robôs facilitam a escolha para aplicações financeiras. Nós voltamos já.